teremos o próximo painel, que se chama As inovações que colocam o Brasil na rota internacional, cuja abertura será realizada pelo Keynote Speaker André Queiroz, gerente do Gabinete da Diretoria de Negócios da Apex Brasil. Ele nos trará muitos dados relevantes sobre estratégias e programas da Apex Brasil. Seja bem-vindo. A palavra é sua, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Inicio agradecendo a oportunidade que a ABS oferece à Apex de estar aqui hoje discutindo como o processo de internacionalização dos negócios promove a inovação do setor de TI. E aí eu gostaria de trazer alguns dados que destacam um pouco a relevância desse setor na economia mundial. De acordo com dados do Gartner, Banco Mundial, FMI, os gastos globais do setor de tecnologia, eles giraram em 2023 em torno de 3,7 trilhões de dólares, isso é um crescimento de 5,6%. Quando a gente fala em 2024 e a perspectiva 2025, o crescimento estimado é ainda maior, para 2024 em torno de 7%, para 2025 a gente fala de 10%. Isso significa, comparando com a média de crescimento da economia, né, global, medida através de PIB, com a expectativa de crescimento em torno de 5% para ambos os períodos, que o setor está mais acelerado e demonstra aí sua grande capacidade. Quando a gente fala um pouco sobre o Brasil, e aí com os dados de IBGE, por exemplo, a gente está falando de um setor que representa em torno de 3% do PIB, com uma contribuição aproximada de 320 bilhões de reais, e com gastos que giram em torno de 550 bilhões em 2023, né, giraram, com a perspectiva de aumento até um patamar de 590 a 600 bilhões para 2024. Quando a gente começa a falar sobre corrente de comércio, ou seja, inclui aí importação e exportação, a gente está falando do último número que se tem aí publicado oficialmente, em torno de 13 bilhões em 2022. Isso representou um aumento aí de 38% com relação ao exercício anterior e mostra a relevância das TICs brasileiras no mercado internacional, com foco em áreas como software, serviços digitais, infraestrutura de conectividade, especialmente no segmento de software, que representa a maior parte das exportações do setor. Em 2023, só as exportações de TIC alcançaram em torno de 5 bilhões de dólares e uma expectativa crescente para 2024. No entanto, a gente percebe que as importações elas representam em torno de 14% a mais do que as exportações. E aí isso indica, do nosso ponto de vista, claramente a necessidade de políticas que incentivem a competitividade internacional e a inovação do setor brasileiro. E não tem como falarmos de inovação sem abordarmos o tema de pesquisa e desenvolvimento. O Brasil aloca aproximadamente 17 bilhões em P&D, o que representa cerca de 1,14% do PIB, e isso é um pouco abaixo da média de países da OCDE, por exemplo, que gira em torno de 2,4%. Ainda assim, é um patamar que nos coloca na liderança quando comparado a outros países da América Latina, né? Então, estima-se que o investimento público gira em torno de 60% a 70% desses gastos com P&D. Então, isso destaca o forte papel do governo no financiamento, mas também nos traz um diagnóstico do setor e da relevância, como isso é tratado e como deve ser tratado na iniciativa privada. Outro pilar de inovação é a pesquisa científica, acadêmica, né? O Brasil tem uma forte tradição em pesquisa científica. Atualmente, ele é o 14º maior produtor de pesquisa científica do mundo, com uma média de 888 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes, né? Essa é uma conquista notável e resultado de várias décadas de investimento
estratégicos nisso, planejamentos de longo prazo e programas de cooperação internacional. Um outro índice, né, que a gente pode utilizar relacionado à parte de inovação, que é o Índice Global de Inovação, publicado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que representa uma referência na comparação dos países em termos de inovação. O desempenho do Brasil, né, caiu entre 23 e 24, mas ainda assim demonstra uma tendência positiva nos últimos 20 anos. Nós estamos aí na 50ª posição e novamente nos coloca em uma situação de liderança quando comparado à América Latina, né? E aqui a gente consegue ver e ressaltar esses dois pontos relevantes, né? Existe uma discrepância entre a nossa impressionante capacidade de produção científica, então a gente está falando de 14º no mundo, mas, ao mesmo tempo, a posição que a gente ocupa com relação a esse índice que mede os países, né? E aí, essa lacuna destaca, do nosso ponto de vista, a necessidade de fortalecer o vínculo entre pesquisa acadêmica e as empresas iniciantes de tecnologia, startups, enfim, e, obviamente, aumentar os incentivos para investimentos em inovação. É a partir desse cenário que a Apex Brasil, que é a Agência Nacional de Promoção de Exportação e Atração de Investimentos, ela tem concentrado esforços na promoção desse setor, né? E aí a gente visualiza um cenário promissor, considerando essas premissas que a gente está trazendo, porque a gente tem aqui a combinação de um ecossistema dinâmico de startups, centros de inovação, hubs, mão de obra qualificada, uma cultura do Brasil criativa, reconhecida internacionalmente por isso, e programas de incentivo à pesquisa que têm permitido que as empresas brasileiras elas desenvolvam soluções inovadoras, capazes de competir no mercado global. E aí eu vou trazer alguns exemplos sobre isso. Entre os setores, obviamente, que mais se destacam e se beneficiam disso, a gente entende aí com um hype a inteligência artificial, automação de processos, tecnologias de cloud computing, e que impulsionam a transformação digital dos diversos segmentos da economia. O governo brasileiro, em parceria com o setor privado, vem intensificando os programas de promoção comercial para destacar as empresas de TIC no exterior. Nós, por exemplo, na Apex, temos uma iniciativa, em conjunto com a iniciativa privada, com a Softex, no caso, chamado Brasil IT Plus, e temos essa parceria desde 2005, que tem como grande objetivo promover a internacionalização das empresas do setor. E entendemos isso, né, como algo fundamental para colocar o Brasil no mapa global de inovação. A Apex acredita, adicionalmente, que a busca por mercados internacionais, seja por meio de internacionalização de empresas ou exportação de serviços, é a melhor forma de desenvolver o setor. Culturalmente, nós estamos numa zona de conforto, obviamente, temos um mercado, como eu falei, bastante desenvolvido, pulsante, então, essa é uma questão que nós trabalhamos juntos aos empreendedores brasileiros, mas é importante deixar aqui 6 fatores gerais, 6 mensagens que a Apex trabalha, em geral, com esse público, né? E que refletem as vantagens de um processo de internacionalização, seja ele através de expansão ou de exportação, propriamente dita, do seu serviço. O primeiro deles é a diversificação de riscos, né? Ou seja, expandir para outros mercados, oferece para as organizações a possibilidade dela diminuir o risco com apenas um mercado, e, no caso, o mercado brasileiro, ainda por cima, quando você tem a oportunidade de fechar contratos em moeda forte, né? Então, isso dá um conforto maior, uma segurança maior para as empresas, né? Obviamente que a interação com mercados internacionais, isso é um estímulo à própria inovação. Então, estar exposto a novas necessidades, a um outro nível de operação, traz consigo essa grande necessidade de inovar que as empresas enfrentam. Um terceiro aspecto é a atração de investimentos. Obviamente, para aquelas empresas que isso é uma estratégia que faz sentido, o mercado internacional entende que essas empresas que já estão com uma posição, novamente, seja através de um processo de expansão,
seja abrindo uma operação fora, seja através de um processo de exportação, isso é entendido, isso gera um selo de segurança para os investidores internacionais. Então, esse é um processo que também acelera essa etapa de atração de investimentos. Obviamente, a gente falou, o anterior falava muito sobre a questão de talentos aqui, né? Então isso também exige uma força de trabalho. A internacionalização exige uma força de trabalho ainda mais qualificada. Então, isso também obriga a empresa a desenvolver seus talentos, tornando-a mais forte, mais vibrante, mais segura dos seus produtos. Obviamente que a gente tem também um processo de economia de escala, uma vez que você pode, expandindo a sua operação, ter eventuais reduções de custos internos da sua operação. E, por fim, a internacionalização permite que essas empresas sejam expostas a cadeias globais de valor internacionais. Então, isso é um diferencial competitivo, porque traz e leva a produtos mais sofisticados. Então, assim, dessa forma, ao oferecer essas oportunidades de relacionamento, treinamento e acesso a recursos, a Apex ela vem demonstrando o seu comprometimento em apoiar a inovação, os esforços das empresas, de expansão das empresas, conectando o Brasil aos mercados internacionais. Então, obrigado e vamos seguir aqui agora no painel. Agradecemos as contribuições do senhor André Queiroz e convidamos agora os demais palestrantes para comporem o painel. Érica Menezes, chefe corporativo de capital de risco da Eurofarma. Bem-vinda. Lívia Halak, portfólio manager da Oxidia. Prazer. José Henrique Pereira, advogado e economista que atua como analista de inovação da FINEP. Bem-vindo! E a moderação será conduzida por Silvia Bassi, editora do portal The Shift. Bem-vinda! Lembramos dos perfis da ABS, LinkedIn, Instagram, Facebook e X. Sejam todos bem-vindos e bom painel. Olá, gente, boa tarde. Obrigada por terem aceito o convite, obrigada por estarem acompanhando a gente. O tema desse painel é inovações que colocam o Brasil na rota internacional, e o André já falou um monte de coisa importante aí de números que a gente precisa olhar, mas no painel de ESG a gente viu que hoje a maioria dos problemas do mundo vai precisar de tecnologia para ser resolvida, né? A gente tem, na The Shift a gente fala que a gente vive a síndrome do cobertor curto. A gente tem, ao mesmo tempo, que resolver o problema da crise climática e resolver como dominar essa sexta transformação, né, revolução tecnológica, que é a IA. Se a gente errar em qualquer uma das duas, a gente acaba com o planeta, teoricamente, né? Ou a IA domina, ou a gente morre, todo mundo queimado. E, nesse momento, entender que a gente tem oportunidades num país que, primeiro, tem condições da bioeconomia, da biodiversidade, de criar, né, oportunidades para que startups novas apareçam com soluções para a crise climática, ou usando a IA com soluções para problemas grandes do mundo, pode abrir portas para essa internacionalização. O Banco Mundial diz que você criar um mercado de patentes é tão ou mais importante do que criar o próprio mercado de inovação. E ele faz uma análise que essa é a grande oportunidade do chamado sul pobre, né? Ou dos países de renda média. Eu coloquei tudo isso junto porque uma das questões para resolver é que a gente precisa ter uma espécie de ecossistema virtuoso para isso acontecer. Não dá para fazer sozinho, não dá para um investidor fazer sozinho, não dá para um corporate venture capital fazer sozinho, e as empresas de fomento, se não tiverem quem fomentar, também não vai rolar. Então, a gente está aqui com os 3 pedaços, na minha opinião, do
da ponta, e eu queria começar pedindo justamente a vocês que dissessem isso. Como é que a gente cria um ecossistema virtuoso de inovação que possa levar a gente para, além de resolver os problemas do país, começar de lá? E aí eu queria pedir para a Érica começando lá da ponta para cá, por favor. Perfeito. É um grande desafio falar sobre isso, né? A gente tem muitas oportunidades nesse sentido. Por quê? Acho que eu vou falar de alguns pontos, mas não vou falar de todos para a gente trocar aqui. Mas, sem dúvida alguma, exige essa questão da colaboração de fato. E um ponto muito difícil é o alinhamento, não só de expectativa, mas um alinhamento de objetivo, porque a pesquisa ela precisa estar alinhada de alguma forma para trazer o capital para uma organização privada, da mesma forma como ela tem que ser comercializável para que os venture capitalists, né, os investidores, sejam corporativos ou não, tenham interesse em acelerar. Então, a gente precisa falar mais, se conectar mais. E ontem, eu e Lívia, até hoje, a gente estava exatamente em um evento da Apex, exatamente discutindo isso, como é que a gente colabora mais, se conecta mais. Então, existem algumas iniciativas de empresas privadas, e a gente tem exemplo de 2 aqui, que têm esse incentivo, não só com o empreendedor, mas também com o cientista. Como é que a gente transforma o cientista em um empreendedor, se é que ele quer? Porque tem esse ponto também. Se ele não quer, como é que eu crio formas de incentivo para, de repente, ele querer? Né? Então, esse é um dos pontos. Eu acho que é alinhamento de expectativas e alinhamento de interesse, literalmente. E tem um esforço, você está aberto para querer e correr atrás disso. Então, colaboração é um ponto. Tem um segundo ponto, que é a questão burocrática de fazer as patentes no Brasil. E aí eu até passo para quem tem mais conhecimento de causa. Nós tentamos suportar alguns empreendedores neste processo, é um processo longo, um processo que é caro também, mas tem uma questão que, mais do que a burocracia, é o conhecimento, o quanto o Brasil a gente tem, desde a base, então, de estudante mesmo, e aí eu não estou nem falando de mestrandos, doutorandos, tá? De repente, até educação de base, que entenda o valor disso. Acho que a gente não tem a cultura ainda de patente enraizado. Acho que esses primeiros dois pontos para a gente começar a conversa aqui. E eu acho que você tocou nos principais, né? De fato, assim, hoje a gente já tem esse conhecimento, a gente já sabe que a gente precisa colaborar esferas públicas e privadas, né, para a gente conseguir, de fato, alavancar aqui inovação com base científica. Mas a gente tem visões muito apartadas, né, vamos falar assim. Então, você tem aqui toda uma política pública e linhas de subvenção para apoiar a pesquisa, né, e elas rendem, né, pesquisas e tecnologias que são comprovadas em escala laboratorial, e depois disso esse capital acaba, e essa empresa, né, essa tecnologia precisa ganhar corpo, virar um business e ir para o mercado. É quando os pesquisadores começam, eventualmente, quando eles têm interesse, a buscar, enfim, corporates, né, ou fundos, né, fundos de corporate venture capital, de venture capital, para buscar financiamento. Só que tem uma distância muito grande de visões, porque até aquele momento, aquela tecnologia ela foi desenvolvida olhando para o processo tecnológico, olhando para o produto que estava sendo criado, e você não tem comprovação de mercado. Então, você cria um abismo entre essas visões, né? E acredito muito que resolver isso, eu não sei qual que é a melhor forma, tá? Eu estou tentando chegar nessa equação, mas entendo que a gente precisa trabalhar em mecanismos de blended finance mesmo, para a gente conseguir alinhar essa visão, né, do corporate venture capital ou do venture capital com a visão de desenvolvimento de pesquisa desde a origem, com um capital que seja paciente também, porque a gente sabe que no primeiro momento esses desenvolvimentos eles tomam tempo, né? Então, e eu acho que nesse sentido eu enxergo muito o corporate venture capital como uma parte fundamental dessa história, né? Porque de fato é um capital um pouco mais paciente, que tem ali um alinhamento estratégico com a criação, com o desenvolvimento tecnológico, e tem muita capacidade aqui de aportar a visão do mercado, né, para aquele desenvolvimento em si. Mas não sei qual que é a equação, estou louca atrás dela e, enfim, se tiver iniciativas públicas aqui querendo conversar sobre potenciais parcerias, acho que é o que a gente está buscando nesse momento. Maravilha. Bom, boa tarde. Eu estou aqui representando a FINEP, não sei se todos aqui já conhecem, mas a gente tenta ajudar nessa equação.
tanto as universidades, né, centros de pesquisa, quanto as empresas, muitas vezes têm muitas boas ideias. Mas agora, para trazer essa boa ideia para a prática, realmente desenvolver o produto, qual que é o maior desafio? Acredito que se eu perguntar aqui, as grandes empresas vão citar, convencer o board, o conselho, a realmente investir em inovação, onde há um risco tecnológico associado de se desenvolver aquele produto. Também, depois, ele conseguir realmente atingir o mercado necessário. E as pequenas empresas, muitas vezes, nem têm esse recurso para investir. Aí que entra a FINEP, a maior agência de fomento do país. Hoje, nós seguimos a nova política industrial, né, denominada Nova Indústria Brasil, onde há aportes por volta de um pouco mais de 10 bilhões de reais só da FINEP para cumprir ali as 6 missões. Como que eu vejo ali o papel da FINEP, né? Como que ela pode ajudar? Principalmente, quando tem esse risco tecnológico associado no que se quer desenvolver, é importante buscar a FINEP. E é muito fácil também, assim, você vai entrar no site da FINEP, joga ali no Google FINEP, chamadas públicas, FINEP Crédito, mande a sua proposta, e se ela tiver mérito, principalmente se a gente observar que tem uma viabilidade, seja no país ou lá fora, a FINEP pode estar aportando tantos recursos reembolsáveis ou recursos não reembolsáveis. Então, eu vejo esse o papel da FINEP, que a gente pode colaborar nesse ecossistema. Obrigado, Silvio. E aí, dando continuidade um pouco da fala inicial, um dos principais ativos da Apex é coordenação, é articulação. Então, a gente está vendo aqui, desde um CVC, um VC, a parte governo também, agente semi-governo, né? Mas, enfim, e aí iniciativa privada, em termos de startups, empresas e tal. Então, eu vou voltar primeiro a um aspecto que é o projeto que nós temos, de internacionalização de empresas. A gente, de fato, acredita e aposta nisso. E aí, nele, a gente tem, por exemplo, iniciativas em que a gente faz soluções específicas para necessidades tanto de mercados quanto de empresas específicas. Então, toda a parte de capacitação, preparação para que ela tenha e consiga isso se desenvolver internacionalmente. E temos também um programa de soft landing em alguns dos mercados mais relevantes. Então, a grande ideia por trás disso é, de fato, gerar inovação, propiciar inovação através dessa exposição internacional. E um outro que a Érica comentou aqui, nesses 2 dias, ontem e hoje, está acontecendo um maior evento CVC da América Latina, que é o Corporate Venture, que é coordenado pela Apex também. E também qual é a ideia aí? Nós trouxemos 28 fundos internacionais para que conhecesse o ecossistema brasileiro, né, de VCs, de startups. Então, nós tivemos em torno de 70 empresas brasileiras em VCs e startups, de forma a, pelo menos, fazer o nosso papel, que é dar acesso a mais recursos para que, como foi colocado, esse é o público, né, os CVCs, que tem mais familiaridade no aporte de recursos em estágios mais iniciais do processo de inovação. Então, a gente também viu ontem que os CVCs que atuam no Brasil, na América Latina, melhor dizendo, 73% deles olham para essas ideias em estágio mais iniciais. Então, são os movimentos que é a estratégia que a Apex, de fato, acredita e implementa, né? E, por fim, o último exemplo, a gente teve, agora em outubro, um evento em Dubai chamado GITEX, uma das maiores feiras de tecnologia para aquele mercado, em que nós, em parceria com o SEBRAE, né, e iniciativa privada, então, nossa questão da articulação, uma vez mais atuando, levamos 30 startups e, pela primeira vez, levamos os hubs de inovação. Então, percebemos também que é importante, do processo de internacionalização dessas empresas, que tenham e que seja demonstrado e posicionado o Brasil como um todo, o ecossistema brasileiro, de forma mais completa do que apenas as empresas. Então, esse é um conjunto e exemplos de ações que nós estamos desenvolvendo com esse foco de inovação no mercado nacional. Bem legal.
Bom, a gente acha a equação aqui, vamos botar mais um pouco de lenha aqui. Mas acho que tem algumas questões que são super importantes. Quer dizer, assim, quando a gente fala desse tipo de solução, de Deep Tech, a gente está falando de solução em que, realmente, a gente já falou isso antes, no painel anterior, você tem um cientista, né? Você tem cientistas, você tem academia no meio. E aí é um outro jeito de lidar, né? Érica, eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente fala de cientista, vocês são uma empresa farma, né? E você está liderando lá uma iniciativa de Corporate Venture Capital. Como é que as empresas devem olhar para esse tipo de iniciativa como criadora de valor para o próprio negócio? Porque tem uma coisa bacana do CVC, que é o fato que ele também já cria um mercado. Você como startup, você começa ganhando, né? Porque o CVC pode ter o teu próprio cliente. Como é que as empresas deveriam olhar para isso? Perfeito. Bom, a jornada de inovação aberta da Eurofarma já tem muitos anos. E eu acho importante falar isso, porque muita gente olha especificamente para o agora e fala, nossa, mas realmente é uma jornada longa, né? A gente está falando de um investimento de longo prazo. Então, existem já iniciativas, inclusive com a academia há muitos anos, no desenvolvimento de novas, né, moléculas e pesquisa, enfim, isso para P&D. Hoje eu fico responsável especificamente para aquilo que é complementar, então, tudo que é saúde digital, que é para onde a gente realmente acredita também que a saúde vai desenvolver. E aí, a jornada de inovação aberta, passando por tecnologia, ela começou numa interação como cliente-fornecedor. O nosso papel foi criar mecanismos para lidar com empreendedores, com cientistas, porque, como a Lívia comentou, é uma relação que ela não se pluga de imediato. Eu preciso criar esse ambiente para essa relação. Então, quando a gente fala de prazo de pagamento, estrutura jurídica, tudo isso para a empresa conseguir lidar, né, com o empreendedor, com uma startup. São diversos detalhes, a gente pode discorrer aqui. Então, a gente criou primeiro esse momento e fez essa relação de experimentação. Então, a gente contrata soluções que, de fato, complementam o conhecimento que eu tenho internamente, porque a Eurofarma, como uma farmacêutica, tem muito conhecimento na produção de medicamento, no desenvolvimento de moléculas, comercial, enfim, mas desenvolvimento de tecnologia, não necessariamente. A gente tem que ter um pouco de humildade para entender que a corporação, mesmo uma empresa de mais de 55 anos, não conhece tudo, pelo contrário. Então, a gente se abre exatamente para conhecer essas novas tecnologias e alavancar o negócio. E, claramente, acaba dando oportunidade desses empreendedores também escalarem com outros mercados. Isso a gente não tem uma visão de exclusividade. Isso é relação de inovação aberta. Aí, a gente cria o fundo de investimento, que vem com a ideia, né, como comentado pelo colega, que, de fato, é um capital de risco e de longo prazo. Então, a gente investe em iniciativas muito iniciais. Algumas a gente investiu que tinha a ideia no papel, não tinha operação nem receita. E fez um programa de aceleração, apostando, de fato, no desenvolvimento disso, tanto para trazer inovação para dentro da corporação, como para o país, claramente. E aí a gente criou um terceiro veículo de inovação, que é novos negócios digitais. Por quê? Porque existem empreendedores, cientistas, tecnologias, que talvez não faça sentido nem a contratação naquele momento, não, a linha de investimento talvez não interesse, mas interesse o quê? A expansão. Hoje, a gente já atua na América Latina como um todo, todos os países. Então, existe, sim, oportunidade de interagir com a Eurofarma no Brasil e a gente fazer a expansão através de um licenciamento da tecnologia, por exemplo. Então, a gente tem criado diversos canais de interação, e eu acho importante a reflexão para cada corporação, aquilo que cabe dentro da sua estratégia. De novo, o alinhamento de expectativa e estratégia ele tem que estar muito casado. E escolher a melhor forma de relacionamento para dar certo. A gente tem colhido bons frutos. Bem bacana. Lívia, eu queria emendar com você, porque vocês têm a tese de investimento de vocês, sustentabilidade e deep techs, basicamente, né? E eu estava conversando com você umas 2 semanas atrás, você falou assim, o difícil é achar, né? Então, eu queria te perguntar um pouco como é que funciona esse lidar com deep techs, porque a Érica falou, e você também, na questão do capital paciente, que é, basicamente, gente, um investidor que, ao invés de querer sair
do negócio em 5 anos, ele quer sair, quer dizer, em vez de sair em 5 anos, ele vai sair talvez em 20, em 15, depende do tipo de tecnologia. Mas aí, falando, vocês estão investindo não só em startups daqui, como vocês já fizeram investimento fora, né? Então, esse caminho, por que é difícil achar deep techs e como é que dá para conseguir, ou como é que os institutos de fomento entram nessa equação para talvez solucionar? Não, eu estou achando sensacional que esse ano, até o ano passado, eu ia procurar deep techs, parecia que, enfim, eu estava em outro planeta, né? Ninguém sabia do que eu estava falando. Por algum motivo, e acredito que muito pela pauta de sustentabilidade e pelos compromissos públicos que têm sido assumidos, hoje, né, eu estava, inclusive, lá no outro evento, todos os fundos discutem sobre investimento em deep techs e todos estão com a mesma dor, né? Então, faz 2 anos que a gente bate nessa tecla na The Shift. 2 anos que a gente agora eu diz fico muito que a bola feliz da que está vez é todo deep mundo tech. olhando para isso. Eu estou sofrendo junto com outras pessoas. A gente está trocando as dores. Mas, de fato, assim, contar para você que o ano passado a gente fez o nosso primeiro programa de aceleração. A gente teve 321 inscrições no programa com a tese de sustentabilidade e transformação digital na indústria. Quando a gente fez o mapeamento de ecossistema, eu tinha 10 startups trabalhando com novos materiais, que para a gente é o centro da tese. Tá? De descarbonização industrial, 1, 2. E aí, qual que é o ponto? Né? Quando a gente se propõe a fazer um investimento minoritário e ser mais passivo ali, né? Mais ajudar a abrir portas, a gente pressupõe que aquele founder, né, que aquela empresa, ela esteja já com um produto no mercado que a gente só precisa abrir portas, né? Isso a gente consegue fazer com muita facilidade. Quando a gente se deparou com o ecossistema no Brasil, e aí não é só no Brasil, tá, Silvia, no mundo, acho que para essa parte de descarbonização, a gente queria investir em empresas seed no Brasil, ou seja, empresas que tivessem com um mínimo produto viável em teste, e fora do Brasil, em Series A e Series B, aquelas que estivessem escalando. Para nossa surpresa, fora do Brasil, as empresas de sustentabilidade, Deep Tech, elas estão em seed, e no Brasil elas estão em pre-seed. Né? Ou seja, os mecanismos que a gente tem estruturados hoje, eles não são suficientes para agregar valor. Né? Então, o que a gente tem tentado fazer, a gente fez um mega esforço recentemente, junto a ICTs e fundações de amparo, para a gente entender quais são os projetos que estão nessas esteiras, né? Quais são as necessidades desses projetos, a partir de qual TRL faz sentido eu, eventualmente, ser um pouco mais hands-on, trazer uma pessoa de business e ajudar a aproximar essa tecnologia do mercado. Né? A gente concluiu que a TRL 7, a gente olhou para 1.700 projetos, mais ou menos. A gente fez uma shortlist de 9. E, enfim, aí tem alguns outros desafios. Né? Acho que a Érica tocou em alguns aqui, mas tem muito do pesquisador que, eventualmente, não quer abandonar a pesquisa. Ele está muito mais interessado em licenciar aquela tecnologia, receber royalties, continuar pesquisando, porque é aquilo que ele gosta de fazer. Então, você tem dificuldades também para transformar isso num business. E tem dificuldades sobre, cara, como que a gente consegue agregar valor, dado que é algo que tem uma base extremamente científica, que precisa muito de apoio para a compra de insumo, para desenvolvimento tecnológico, para colocar uma produção em escala. Estamos tentando formatar, né? A gente está com essa shortlist de 9, fazendo algumas conversas com o time técnico de Braskem para entender onde que a gente consegue agregar valor e como que a gente consegue fomentar isso. Maravilha, super esforço. Saiu um mapa recente mostrando que o Brasil tem 800 e poucas deep techs, né? Aí precisa ver se está tudo ali mesmo, né? O negócio é estágio de maturidade. Exatamente. É estágio de maturidade. Tem um desafio aí. E aí eu queria emendar tanto com os nossos 2 representantes aqui do capital paciente e até, né, generoso, que às vezes não precisa nem dar a volta. Eu queria saber de vocês o seguinte, outro dia, semana passada, me surpreendi com uma informação super interessante. Não sei quantos de vocês conhecem profundamente a Lei do Bem, eu não conhecia. Eu estava numa discussão com um consultor, numa aula para conselheiros, e ele estava explicando uma coisa extremamente interessante. Poucas empresas sabem que se você comprar um ERP, você não pode usar a Lei do Bem, mas se você customizar esse ERP especificamente para o teu negócio, para as características específicas do negócio, você pode usar a Lei do Bem. Então, a gente precisa, talvez, divulgar melhor todos os instrumentos que estão dentro, né? E talvez tenha um espaço de conscientização. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte, quando a gente fala desse contexto, desse ciclo virtuoso, em que existe um triângulo, né? O cientista aqui, a empresa CVC aqui, talvez o fomento aqui, vamos imaginar assim, que seja um bom triângulo,
Como é que vocês conseguem juntar bem as pontas? Como é que o fomento, o trabalho de vocês, consegue, talvez, convencer o cientista a ser um bom asset, a enxergar uma startup como uma iniciativa interessante, ou, talvez, criar esse ciclo que um CVC nasça com mais push? Bom, começar aqui a resposta. Primeiramente, a FINEP ela pode apoiar projetos em todos os níveis de maturidade tecnológica. Então, se você representa uma ICT, é um pesquisador, tem lá os recursos que são para convênios. Se você é uma empresa, a gente tem tanto os recursos de subvenção econômica quanto os recursos de financiamento, né, o crédito. Subvenção econômica são para aqueles TRLs, né, em níveis de maturidade tecnológica um pouco mais baixos, de 3 a 7, de 4 a 7, e o crédito mais voltado ali com TRL 8 e 9. A FINEP lançou diversos editais de subvenção econômica, ou seja, realmente para aqueles projetos de maior risco tecnológico neste ano. Nessas chamadas, a FINEP obriga a ter uma interação entre as empresas que recebem esse recurso não reembolsável, né, bastante nobre aí, até a interação com a ICT, tem que trazer uma ICT junta. Tá. Existe uma outra ação da FINEP bastante interessante, que ela liga a ICT diretamente à empresa, que é a chamada de propriedade intelectual. Tem muita pesquisa nas universidades, né, que já tem pelo menos o depósito ali da patente, que as empresas têm interesse de aumentar a maturidade tecnológica daquela inovação. E a FINEP aporta um recurso na empresa, ou seja, recurso de subvenção econômica não reembolsável, para a empresa estar aumentando ali a maturidade tecnológica daquela inovação. Então, está sempre aberto, é uma chamada de fluxo contínuo, que vocês podem estar buscando lá no site da FINEP. Vantagem para a ICT, para o pesquisador, que vai ter ali o desenvolvimento do que ele está se dedicando, vantagem para a empresa, que também vai trazer conhecimento para ela, vai poder depois explorar, em acordo junto com a ICT, aquela inovação. Então, acho que a gente tem esses instrumentos aí para fazer a conexão dessa hélice tríplice da inovação. Bom, um dos pontos que nós trabalhamos, e aí com relação à parte das empresas e mesmo os ICTs, é no aspecto de qualificação. Então, a gente tem esse braço forte no processo de qualificação, o fornecimento de informações de inteligência comercial também. Estamos começando a trabalhar dentro do projeto Brasil IT Plus, também com os ICTs e com as startups no processo de aceleração, dentro do escopo do convênio, do projeto que nós temos. Então, isso são exemplos de ações que nós fazemos para esse público específico. E aí, quando a gente começa a falar sobre os VCs, a gente também trabalha no processo de internacionalização dos próprios VCs, no aspecto de captação de recursos. Então, temos uma parceria com uma outra associação brasileira de Venture Capital, temos um convênio com eles, uma parceria com eles também de longa data. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar e fortalecer os dois lados, né? E, obviamente, que aí a magia o pessoal faz acontecer, mas, da nossa parte, a ideia é que as nossas empresas estejam cada vez mais fortes, melhores preparadas, e que a gente tenha e proporcione uma maior possibilidade de acesso de recursos financeiros para o país. Muito bacana. Bom, a gente está com 4 minutos. Eu queria saber, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Opa, por favor. Alguém pode passar o microfone ali? Acho que fica mais fácil do que eu ficar... Quer pegar um daqui? Quer o meu? Esse aqui. Depois, qualquer coisa, eu empresto aqui para o André. Obrigada, parabéns aí pelo debate. A questão da internacionalização é importante, entendendo aí a gente na área de software, eu vejo que é uma oportunidade para o Brasil internacionalizar o software, mas eu vejo que a gente tem uma carência, tanto empresários como executivos, de encontrar no Brasil quem tem uma visão de mercado
para um produto de software escalável. Eu vejo que até as startups do exterior oferecem soluções diferentes do que as nossas startups oferecem. A gente, aqui no Brasil, procura uma dor muito específica para atender, enquanto, no exterior, eu vejo empresas, startups, oferecendo coisas com mais abrangência tecnológica. E eu vejo que a maior dificuldade é encontrar uma pessoa que bom conhecimento de marketing que eu digo é mercado, é visão, tipo, estratégia de mercado, para isso. Nesse caso, a Apex, e aí vocês, com a experiência que vocês têm, como é que a gente pode oferecer para as empresas essa oportunidade de ter executivos e pessoas que entendem de mercado e visão para trazer esses produtos nossos, botar no mercado internacional? Obrigado pela pergunta. O que é que a gente tem em termos também práticos, né? Nesse evento que nós fizemos lá em Dubai, nós primeiro fizemos uma rodada de visitas técnicas a hubs e ao ecossistema local. Então, por que é que eu te trago isso? Nesse momento, a gente teve a oportunidade de mostrar para os empresários, para os empresários brasileiros, né, como isso funciona, o desenvolvimento e a implantação, a expansão para aquele determinado mercado. Então, ali eles conseguiram entender como os hubs podem ser parceiros deles num processo de business development, né? Você entender o mercado e abrir oportunidades, se conectar com esse ecossistema. Então, a nossa visão, novamente, é sempre para fora. Então, esse é um tipo de produto que nós oferecemos às empresas que têm essa necessidade, que têm esse interesse em buscar um mercado internacional. Estamos organizando, por exemplo, o Web Summit, que é em novembro, em Portugal, em Lisboa, e também nós temos uma atividade parecida com essa. Nós também, antes, propriamente da feira, a gente tem um encontro com o ecossistema local e, ao final do evento, também a gente faz uma outra rodada com parceiros interessados em entender como o Brasil trabalha, como o Brasil está desenvolvido e desenvolve as suas soluções. Então, a gente busca sempre proporcionar às empresas um maior relacionamento com esses players internacionais. Então, esse é o papel que a gente desenvolve e que a gente está à disposição para falar um pouco mais com você, se encaixa na tua necessidade. Bacana. Bom, é isso? Quer acrescentar alguma coisa? Acho que, pelo lado da FINEP, uma fomentadora, né, a inovação, a internacionalização ela é muito importante para a gente. E qual o incentivo que a gente faz para isso? Tanto os critérios de seleção para a subvenção econômica, quanto para o crédito, a gente tem lá a internacionalização. Então, um bom projeto ele tem que prever a internacionalização. Assim, a gente incentiva a empresa a buscar profissionais nessa área, colocar junto do projeto, para, na hora de desenvolver, já estar enxergando lá na frente o mercado exterior. Muito bom. Ou seja, tem que ter um propósito, né? É isso. Está ótimo. Gente, acabou o nosso tempo. Eu queria agradecer super. Acho que a gente talvez não tenha chegado na equação e poder escrever na parede, mas a gente trouxe todos os pedacinhos dela. Eu queria super agradecer, dar os parabéns para vocês pelo trabalho dos quatro, com certeza. Acho que a gente precisa disso, o mundo precisa desse tipo de coisa. A gente precisa de novos materiais, a gente precisa de novas drogas, a gente pode ter novas drogas, a gente pode resolver o problema da energia, mas precisa de dinheiro e empenho, né? E a ciência, acho que vai agradecer muito. É isso. A gente vai ter agora um pitch de startups. Estou convidando todo mundo a esperar, já que a gente está falando de inovação. Vamos ver o que vem para o palco. Obrigadíssima de novo, gente. Foi um prazer e uma honra ter vocês aqui. Obrigada. Obrigada por esse lindo painel.